Olá pessoal do Me Salva, continuando então a nossa série de aulas sobre aplicações das leis de Newton, a gente vai falar nessa videoaula sobre a força normal. A força normal é basicamente uma força de contato que representa a força que a superfície faz para segurar um objeto. Como assim? Por exemplo, se a gente tem um bloquinho aqui apoiado em cima de uma mesa, a gente sabe que esse bloquinho, por causa da gravidade da Terra, tem um peso e como existe ação e reação, né? A Terra puxa o bloquinho puxa a Terra. Existe a reação do peso. Lembrando, quem puxa o bloquinho com a sua gravidade é a Terra. Então, quem o bloquinho vai puxar na reação é a Terra, tá? A reação do peso age lá no centro da Terra. Só que o bloquinho então está sendo puxado para baixo, ele tem uma tendência de afundar dentro da mesa. A mesa, a gente sabe, não deixa o bloco afundar, isso acontece porque ela faz uma força para segurar ele. Essa força que a mesa faz para segurar o objeto é o que a gente chama de força normal. Para toda ação existe uma reação, né? Na verdade, o que acontece é que o bloquinho, como ele tenta afundar, ele empurra a mesa, ele faz na mesa uma força de compressão, que a gente chama, e a mesa reage segurando o bloquinho. Então a gente tem aqui a normal e a força de compressão, que são ação e reação. A normal, gente, não é reação do peso, tá? A reação do peso está lá no centro da Terra. A normal é ação e reação com a força de compressão. A mesa segura o bloquinho, a mesa faz força no bloco. A reação é uma força que o bloco faz na mesa, é a força de compressão, não é a normal e o peso. Então a normal é uma força de contato, ela existe quando tu apoia um objeto numa superfície, e é a força que a superfície faz para esse objeto não afundar dentro dela. Tá? Algumas observações importantes. A primeira delas é o seguinte, a normal, gente, não é sempre igual ao peso, tá? Por exemplo, se a gente tem aqui um bloquinho de massa 2 kg, a gente sabe que existe um peso aqui, que é a massa vezes a gravidade. No caso eu vou usar G igual a 10, fica 20 newtons. Quanto que é a força que a superfície tem que fazer para esse corpo não afundar dentro dela? 20 newtons. Então a normal seria esses 20 newtons. Agora, se vamos dizer que eu tenho um bloquinho apoiado em cima da mesa, e eu estou fazendo nele uma força de 10 newtons. Como assim? Eu apoiei o bloquinho em cima da mesa e estou empurrando ele para baixo. Então, olha só, o que tem aqui? Ele tem um peso de 20 newtons, mesma situação de antes, se G for 10, só multiplicar a massa por 10, né? Qual que é a força que a superfície tem que fazer para isso não afundar dentro dela? Quanto que ele está querendo ir para baixo? Se as forças têm que se cancelar, gente, sempre tudo que está para baixo tem que ser igual a tudo que está para cima. No caso, eu tenho 20 para baixo do peso, ele também está sendo empurrado com 10. Ele está indo para baixo com 30, 20 do peso e 10 que eu estou fazendo. Então, para ele não afundar, a superfície tem que segurar ele fazendo 30. A normal vale 30 newtons nesse caso. Se, por exemplo, eu tiver uma situação contrária, vamos dizer que eu apoiei o objeto na superfície de 2 kg, mas eu estou fazendo uma força para cima de 10 newtons. É como se eu apoio aqui a tampa da caneta, mas eu fico segurando ela, fazendo uma força um pouquinho para cima conforme eu apoio. Eu não largo completamente, eu só encosto ali. Então, por exemplo, existe um peso aqui de 20 newtons. E quanto que a superfície tem que fazer para segurar esse objeto, que é a força normal? Olha só. Existe o peso fazendo 20 para baixo, só que eu estou fazendo 10 para cima. Para segurar esses 20 para baixo, para cima eu tenho que ter 20. Eu estou fazendo 10, a superfície só precisa segurar com 10. Lembrando, gente, tudo que está para baixo tem que ser igual a tudo que está para cima. Ó. 20 para baixo, 10 com 10, 20 para cima. Então a normal nesse caso aqui vale 10. Tá, é importante manter em mente isso, tá, gente? A normal não é sempre igual ao peso. Além disso, a normal também não é sempre vertical, tá, gente? A normal forma sempre 90 graus com a superfície. Na verdade, é daí que vem o nome dela, força normal, tá? Em física, normal quer dizer, na verdade, 90 graus perpendicular. Então, por exemplo, aqui a superfície vai segurar esse objeto fazendo uma força assim, ó, formando 90 graus com a superfície. Se a superfície está inclinada, o que ela quer? Ela não quer deixar o objeto afundar dentro dela. O importante não é realmente ir para baixo, é não afundar dentro dela. Ela segura com uma força para tu não ir dentro dela. A normal vai estar assim, ó, sempre 90 graus com a superfície. Se a superfície estiver assim, ó, a normal vai estar
desse jeito, sempre perpendicular à superfície, para tu não, é a força necessária para tu não afundar dentro dela. Uma outra observação é o seguinte: a normal é uma força de contato, e todas as forças de contato são, na verdade, forças elétricas. Ela é uma força que surge quando tu encosta, e todas essas forças que surgem quando tu encosta vêm, na verdade, de eletricidade. Sempre que a gente se apoia, por exemplo, numa parede, na verdade o que está acontecendo é o seguinte: a parede, enfim, é feito de átomos. Quando tu tem os átomos próximos um do outro, tu tem os elétrons ali que são negativos por fora dos átomos, vão ter repulsão com os outros elétrons dos outros átomos que também são negativos, e é essa repulsão que na verdade não deixa um átomo se aproximar mais um do outro. Por isso que tu encosta e não consegue entrar dentro de outra coisa. Então, na verdade, os átomos são basicamente espaço vazio, tu só não consegue chegar com um átomo muito perto um do outro por causa dessa repulsão elétrica que existe. Quando tu chega com átomos muito próximos, existe uma repulsão elétrica. Então, todas as forças de contato vêm, na verdade, de forças elétricas. Existem questões de vestibular sobre isso e tudo mais. Então tá, nesse vídeo era isso. A gente espera que tenham gostado. Se inscrevam no canal e muito obrigado.